Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor por mais esta oportunidade, por mais esse momento em que tenho para agradecer a Deus pela sua existência, pela existência da sua família e porque Ele tem te conduzido no caminho dEle, conforme a palavra dEle. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de compartilhar também com você a palavra do Senhor. Nós ainda estamos estudando, segunda carta de Pedro, primeiro capítulo, versículos 9 e 10. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Observe que Pedro continua nos exortando, nos ensinando, nos edificando, mas ao mesmo tempo também nos estimulando a crescer, a desenvolver a vida de piedade. E a pergunta é: você não está crescendo em piedade, em santidade? Faça uma autoavaliação. Você é alguém que está desenvolvendo em uma vida de piedade, em uma vida de santidade, de comunhão com Deus, em crescimento? Para crescer em piedade, para que você possa aplicar Filipenses 2:3, desenvolver a vossa santificação ou a vossa salvação, porque Deus efetua em vós tanto o querer como o realizar, é necessário que você aplique toda a diligência, porque senão você não cresce. É necessário aplicar não somente a diligência, mas também um pleno esforço, uma plena dedicação de busca, de perseverança, para que você cresça nessa vida de piedade. Então, diligência e esforço é o que Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 3, quando ele fala que ele combateu o bom combate, ele completou a sua carreira, mas ele não atingiu a perfeição. Por isso ele esquecia das coisas que para trás ficavam e prosseguia para o alvo, para conquistar o prêmio para o qual Cristo o conquistou. Ele perseverava em lutar, em batalhar, em buscar a sua vida de crescimento, de santidade, de piedade na presença do Senhor. Isso sempre implica esforço e diligência. O crescimento na piedade requer trabalho e disciplina a longo prazo. E essa palavrinha disciplina, trabalho e disciplina, é algo que incomoda muitos cristãos, muitas pessoas. Você trabalhar e estabelecer uma disciplina de todos os dias para crescer, para desenvolver, para aprender, principalmente no que diz respeito à Escritura, no que diz respeito a Deus, ao ser de Deus, ao ser de Cristo, ter essa disciplina. As pessoas nunca têm tempo para a Escritura, elas nunca têm tempo para ler as Escrituras, elas nunca têm tempo para orar, e quando tem é muito rápido, são lances muito rápidos de 5 minutos para uma oração, 5 minutos para uma leitura. Então, trabalho e disciplina não é algo que está inerente ao coração de todo ser humano. Mas aqui Pedro nos dá uma motivação. O que é que deve te motivar a desenvolver essa piedade? Veja o que ele diz no finalzinho do versículo 9, começando o versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados. Então vejam bem, lembrar daquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário, entender o que foi que Deus realizou, como é que Deus te concede a vida eterna, como que Deus te torna participante da natureza divina, como que Deus te livra da corrupção dessa geração mundana e perversa. Você precisa olhar para a cruz, você precisa lembrar de que Cristo morreu naquela cruz, Ele te substituiu, Ele derramou o sangue dele, Ele pagou por seus pecados e Ele fez isso para te remir e purificar você de toda a sua iniquidade. E você pode conferir isso em Tito, capítulo 2, versículos 14. Lembre-se também da graça de Deus demonstrada na cruz por você. Romanos 5:1, Romanos 5:8
nos descreve como que Deus nos amou, como que Ele demonstrou o amor dele por nós na cruz e deve nos motivar a esse esforço, a esse trabalho diligente, a essa dedicação de querer aprender, de querer desenvolver essa piedade e santidade, de cavar as Escrituras, de conhecer as Escrituras, de conhecer o próprio Cristo, de entender o próprio Cristo. Romanos 5,1 diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam bem, Ele te concedeu justificação, Ele te concedeu paz, perdão, por meio desse Jesus Cristo. Romanos 5,8 fala: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. São demonstrações da graça, do amor de Deus, da bondade de Deus para com você. E isso deve motivá-lo, isso deve despertá-lo a aplicar toda a diligência para continuar crescendo em santidade, para crescer em piedade, para desenvolver todas essas qualidades dessa virtude que nos foram doadas em Cristo Jesus, toda a suficiência de Cristo. Você precisa manter a cruz de Cristo diante dos seus olhos. Você precisa entender a forma que Ele te substituiu naquela cruz. Então, ao olhar a cruz, contemplar a cruz constantemente, fará com que você seja motivado e despertado para essa labuta, para esse trabalho, para essa diligência, para esse esforço em dedicação para o crescimento na piedade. A segunda observação aqui é que para crescer em piedade requer abandonar a preguiça, abandonar a comodidade, e nós temos que lutar contra isso, né? É um desafio que Pedro nos faz. Se nós queremos crescer em vida de piedade, em vida de santidade, se nós queremos conhecer a Deus com profundidade, se nós queremos nos relacionar com Cristo com profundidade, nós temos que então abandonar a preguiça. O versículo 10 ele fala sobre crescer na piedade requer essa diligência. Ele diz: olha, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Não é permitido a acomodação, não é permitido a preguiça, não é permitido a negligência. Irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação, né, e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçarás em tempo algum. Vejam que o versículo 10 ele segue o versículo 8 e 9, ou seja, ele vai aplicar as exortações que estão no versículo 8 e versículo 9. Como que você aplica os versículos 8 e 9? Ou seja, procurando ser diligente cada vez mais, aprofundando no esforço, na dedicação, cavando cada vez mais no conhecimento. E ele diz, para confirmar a vossa vocação. Não é que crescendo em piedade, estudando a Escritura, gastando tempo com a Escritura, garante que nós seremos salvos. Não, confirma. Todo salvo, todo redimido, todo regenerado, ele tem essa disposição promovida pelo próprio Espírito, promovida pelo próprio conhecimento de Cristo, promovida pelo próprio entendimento do que Cristo fez por nós na cruz. Se Ele nos redimiu de todo pecado, se Ele nos chamou com santa vocação, se Ele nos elegeu, então nós temos aqui razões para realmente dedicar e nos esforçar. Pedro está falando aqui, irmãos, a respeito de uma maneira de você ter a certeza de que Deus o chamou, de que Ele te escolheu. Como que você tem certeza? É que você é diligente, você não é preguiçoso, você não é negligente, você não é acomodado. Então veja bem, qual é a evidência de que você foi chamado por Deus, que você foi escolhido por Deus? Ele está dizendo, como é que você confirma isso? Você abandona a preguiça, você abandona a negligência, você se esforça, você emerge, você se submerge, você aprofunda, você cava, você deseja crescer, você deseja conhecer, cada vez mais, confirmando assim a sua vocação, confirmando que você foi vocacionado, confirmando que você foi um eleito. João, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 2, versículo 28, ele diz assim, filhinhos, permanecei nele para que, quando ele aparecer, possamos ter a confiança
e não nos afastemos dele em vergonha na sua vida. Vejam bem, ele está dizendo, permaneça nele, cresça nele, desenvolva nele, para que quando ele voltar, você não se sinta envergonhado, né? Como se diz, ele nos concedeu todas as riquezas, ele nos concedeu todas as promessas, ele é todo suficiente, ele nos concede cada uma dessas virtudes e nós ainda caímos na negligência, na preguiça, na acomodação. Então, crescer em piedade requer diligência, esforço, trabalho e labuta. E por fim, crescer em piedade resulta na sua certeza de salvação, não é? Como que você tem certeza de que você é um eleito, de que você é um vocacionado, de que você foi chamado? Ele está dizendo no versículo 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo aqui. Então vejam que Pedro reúne duas verdades. Ele une a verdade da soberania de Deus na nossa salvação e a nossa responsabilidade de desenvolver a vida piedosa, de desenvolver a santidade, a santificação em nossas vidas. Ele fala de que Deus nos vocacionou, de que Deus nos elegeu como sua soberania, a nossa salvação é uma soberania de Deus, a nossa escolha é uma soberania de Deus, a nossa eleição é uma soberania de Deus, conforme Efésios, 1º capítulo, versículo 4 e 5. E ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis e perante ele em amor nos predestinou para a adoção de filhos. Então vejam que há uma confirmação da eleição do chamado soberanamente, exclusivamente, unilateral da parte de Deus em nos salvar. Contudo, a nossa salvação é totalmente Deus, mas aqui ele aplica a responsabilidade. Se nós de fato fomos eleitos, chamados, vocacionados, escolhidos, ele diz assim, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então nós temos que proceder, nós temos que ter atitude, nós temos que ter iniciativa, nós temos que ter envolvimento, nós temos que lutar, nós temos que perseverar, nós temos que buscar esse desenvolvimento, esse desenvolver uma vida de piedade, uma vida de santidade, com todos esses atributos. Olha, unir a fé à virtude, a virtude conhecimento, o conhecimento domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor. E ele fala, todas essas coisas existindo em você, você deixa de ser inativo e infrutuoso. Então, aplique isso ao coração. Deus mudou o seu coração, Deus mudou o meu coração, e agora Ele deseja, Ele estabeleceu isso como regra, como ordenança, que cada um de nós cresça em piedade para que possamos conhecê-lo melhor, servi-lo melhor, amá-lo melhor, amar o próximo, honrar o nome dEle, glorificar o nome dEle. Então vejam bem, esse é o desafio de Pedro para nós, não é? Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, mais profundamente, confirme a vossa vocação e eleição. Como? Crescendo em piedade e em santidade. Porquanto, se você procede assim, não tropeçareis em tempo algum. Deus te abençoe, Deus me abençoe, Deus abençoe as nossas famílias, Deus abençoe a nossa igreja. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, até mais.